A paz do Senhor, queridos professores, professoras da Escola Dominical. Estamos aqui para mais uma aula de subsídio e hoje nós vamos conversar, trabalhar sobre a lição de número 8, as parábolas de resgate. Esse é o tema da nossa aula, tá? E é sobre isso que nós vamos desenvolver aqui. Quero trazer algumas informações, alguns acréscimos até o que está aqui na lição, para a gente refletir e você conseguir ter mais instrumentos para desenvolver a sua escola dominical, desenvolver a sua aula, né, com excelência, tá bom? Sempre faço esse comentário no início e quero te lembrar, aqui eu vou fazer o comentário sequencial da lição por tópicos, mas na sua aula, na escola dominical, você tem liberdade para desenvolver a lição, né, da melhor maneira que se encaixa no seu contexto de aula. Talvez você queira começar com uma gincana, com um quebra-gelo, você queira começar com um diálogo, você queira começar com as conclusões que a gente tirou aqui da lição, né? Trazer algum tema que esteja relacionado com o nosso dia a dia e através dele você entrar na lição. Você tem liberdade, professor e professora, para desenvolver isso. Então, não se esqueça desse detalhe, né? Pense aí na sua aula em um modo que você pode tomar a atenção dos seus alunos, conversar com ele e desempenhar da melhor maneira o conteúdo que você quer trabalhar, tá bom? Além disso, a gente não se esquece que estamos tratando as parábolas no Evangelho de Lucas, certo? Sempre fazendo um movimento de entender o que aquele texto diz, o que aquela parábola significou para os primeiros ouvintes, né? Tentar entender um pouquinho da expressão, do sentimento que eles tinham, e aí a gente também refletir como essa parábola pode falar para nós hoje. E nós vamos falar sobre as parábolas de resgate, tá? São 3 parábolas que vamos estudar na lição de hoje e eu vou começar a ler para você aqui primeiro o texto-chave, que está em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 32. Diz assim: "Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Certo? A síntese aqui é que são 3 parábolas que demonstram que o reino de Deus é um lugar de resgate e acolhimento de pecadores. E aí uma frase final, a esperança, tá? Quais os objetivos que a gente espera encontrar ao concluir essa lição? São 3. Entender as 3 parábolas de resgate. Então, falar sobre as 3 parábolas de resgate, os alunos têm que saber quais são as 3 parábolas. No final, eles têm que responder aí quais são as 3 parábolas que a gente estudou. Tem que ter clareza sobre quais são essas 3 parábolas da aula de hoje. Outra coisa, compreender que a missão de Jesus é resgatar os pecadores. Então, após estudar essas 3 parábolas, eles precisam sair com uma convicção clara que a missão do nosso Senhor Jesus Cristo e sua passagem aqui foi justamente agindo e demonstrando esse ato de resgatar pecadores. E outra coisa, a gente tem que lembrar que devemos nos alegrar quando um pecador se arrepende. Então a nossa preocupação aí com o arrependimento, a conversão das pessoas, isso tem que fazer parte da nossa vida cristã. Tá certo? Nosso para refletir está assim: nosso Senhor pode ser chamado de um Deus resgatador. Ele vai ao encontro do perdido e necessitado para entregar uma nova vida e oportunidade. Tá bom? Nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 15, verso 4. Mas eu quero citar aqui rapidamente com você, né? Porque nessa passagem de Lucas, na leitura bíblica, a gente só colocou o final da última parábola que a gente estudou, que é a partir do verso 4, que diz: "Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo porque encontrei a ovelha perdida." Na verdade, é o texto, né, o trecho da primeira parábola das 3 que a gente estuda hoje. Então, você vai no capítulo 15, tá? Capítulo 15 de Lucas. Você não pode deixar de se atentar para o que inicia esse capítulo, porque quando inicia esse capítulo a gente já tem o contexto do que ele vai ser desenvolvido. Então, como é a nossa primeira parte contextualizando a parábola, a gente já vê, já iniciando o capítulo 1, o que está acontecendo. Os primeiros versos dizem assim, ó: "E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs esta parábola, dizendo." Então, qual que é a cena que nós estamos aqui inseridos? Estão se aproximando de Jesus, chegando a ele, o que é chamado de publicanos e pecadores, tá? Então, publicanos a gente tem uma clareza de quem são.
Os publicanos são aqueles que cobravam os impostos dos judeus para os romanos. Os publicanos, eles trabalhavam para os romanos. Eles eram judeus, né, no sentido étnico, mas trabalhavam para os romanos. E eles eram muito mal vistos pela sociedade, porque eles estão trabalhando para o seu inimigo, essa é a ideia, né? Então, os publicanos, eles não são bem vistos pela sociedade, eles são tratados com desprezo pela religiosidade da época, principalmente por essa classe religiosa que a gente cita na sequência, que são os fariseus e os escribas, que estão murmurando. Murmurando por quê? Está próximo, Jesus come, Jesus anda, do lado, por exemplo, de publicanos, que são pessoas consideradas desprezadas ali, são pessoas que estão apoiando seus inimigos, né? São pessoas aí que estão contra o propósito, no sentido religioso ali para a época, do projeto de Deus para Israel. E pecadores, aqui não é dito que pecado essas pessoas tinham, o que elas faziam, o que elas cometiam, mas os pecadores aqui a gente tem que entender no sentido que eram, né, pode ser vários tipos de pecado aqui relacionados, né, mas são, e o que a gente deve entender com maior clareza, são da perspectiva dos escribas e fariseus pecadores, né? Então aqui poderiam ser os pobres desprezados, poderiam ser os doentes da época que eram considerados de certa maneira que foram amaldiçoados por Deus por ter determinadas doenças, pode ser como aquela mulher adúltera, vários casos aqui a gente poderia relacionar. O texto não especifica, né? Mas são pessoas que a gente tem clareza, são pessoas que estão à margem da sociedade. Elas não estão ali na classe participando da beleza ali para os fariseus e escribas da classe religiosa. Não, eles estão excluídos da sociedade, são considerados pecadores e publicanos. E Jesus está com essas pessoas. Então, diante dessa cena, como eles reagem? Eles reagem murmurando, né? Como assim? Jesus, um profeta, né? Jesus, ele não é o Messias, e como ele está comendo ou andando com pecadores e publicanos? Essa é a crítica. Eles estão murmurando porque no ministério de Jesus, na ação de Jesus, ele está do lado de pessoas que são consideradas excluídas, são pessoas consideradas pecadoras, pessoas que estão contra o projeto de Deus, pessoas desobedientes, pessoas que estão distantes de Deus. É isso que eles entendem, por isso que eles murmuram. Então, Jesus conta 3 parábolas sequenciais. E por isso a gente está estudando as parábolas de resgate, tá? Por isso que nessa lição a gente estuda as 3 parábolas. Por quê? Senão ficaria repetitivo, né? Se eu escrevesse 3 lições diferentes, trabalhando primeiro a parábola do filho pródigo, depois a parábola aí das ovelhas, né? Da dracma perdida, a gente repetiria o mesmo contexto e mesma ideia. Porque o próprio Jesus conta essas parábolas na sequência. Essas parábolas se complementam, elas estão na mesma ideia, na mesma possibilidade de Jesus em fazer que aqueles ouvintes entendam a mesma mensagem. Então essas 3 parábolas servem com a mesma função. O objetivo delas é fazer com que aqueles que estão acusando Jesus pensem, reflitam no que é o seu ministério, no que é o reino de Deus, tá certo? Então a primeira parábola que Jesus conta é a famosa parábola que a gente chama de ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, né? Então, diante dessa realidade, Jesus lança a parábola. É importante também, antes de eu já citar a parábola, que, de certa maneira, os acusadores de Jesus, eles estão baseados num texto bíblico de Salmo 1, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso era uma tradição forte em muitos aspectos em Israel, né? Então, uma leitura fundamentalista desse texto faz com que, ao ver Jesus do lado dessas pessoas, né, eles falam, mas Jesus, ó com quem Jesus se relaciona. Já ouviu aquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Eles estão mais ou menos nessa perspectiva baseada no Salmo 1, né? Mas Jesus está andando com pessoas assim, então como que ele pode ser um profeta? Como que ele pode ser o Messias? Então, eles tinham até um certo respaldo, a gente colocaria assim, das escrituras para dizer, ele não é o Messias, ele não é o profeta, olha o que ele está fazendo, olha com quem ele anda. Mas, Jesus vai trazer o sentido correto de como ler esse texto, por exemplo, de Salmo 1, e como entender o que ele estava fazendo e a sua missão. E é por isso que a gente tem que entender essa mensagem de Jesus. Jesus lança a primeira parábola. Ele vai falar sobre a ovelha perdida. Qual que é a parábola da ovelha perdida? Que homem dentre vós, a partir do verso 4 do capítulo 15, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto, as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Tá? Põe ela sobre os seus ombros, vocês conhecem a narrativa, não vou ler aqui de novo, mas a parábola é a imagem de um pastor de ovelhas, uma imagem comum para a época, né? Um pastor de ovelhas
que tem 100 ovelhas, mas uma das suas ovelhas se perde. O pastor de ovelhas, o seu trabalho é cuidar das ovelhas, é alimentar as ovelhas, é guardar, proteger as ovelhas, né? E esse pastor, ele deixa as 99, né? E vai ao encontro da sua ovelha que se desgarrou. E ele busca aquela ovelha, e ele traz a ovelha. E no final aqui, ele diz, do verso 6... alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, o pastor de ovelha, ele fica feliz, porque ele foi ao encontro da sua ovelha e achou aquela ovelha. Veja, o pastor, ele não deixa as 99, né, ele deixa fisicamente as 99. Né, ele não está presente fisicamente ali, mas ele protege aquelas 99. Ele guarda aquelas 99, elas estão protegidas. Por um momento, aquelas ovelhas podem pensar, mas cadê? Cadê o nosso pastor aqui, né, que não está cuidando da gente? Mas ele foi fazer o seu trabalho, a sua missão. Então ele guardou aquelas e foi ao encontro da que se perdeu e trouxe a que se perdeu. E quando traz, o texto diz que ele se alegra. Na sequência, a gente já tem uma nova imagem construída por Jesus, que é a parábola aí que a gente chamou aqui, eu chamei de a parábola da moeda perdida, você também pode ter conhecido como a parábola da dracma perdida, que na sequência Jesus diz assim... Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. Então essa é a outra parábola sendo narrada, né? Agora, Jesus traz uma outra imagem. Veja, uma sequência. Jesus agora traz uma outra imagem. Ou, e é assim que ele começa, ou, imagine então outra sequência, outra ideia. Imagina uma mulher na sua casa que ela tem 10 dracmas. Uma dracma equivale a um dia inteiro de trabalho. É um valor considerável. Mas ela tem 10 e perde uma. Aquilo é importante para ela. Um dia de trabalho é muito importante para ela. Ela, então, corre, acende a candeia, acende a sua casa, começa a revirar tudo para achar. E quando ela encontra, ela diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, quando Jesus narra a história e fala que a mulher ficou alegre quando achou aquela dracma, aquela moeda, na sequência Jesus já traz o significado da parábola, porque ele diz, assim vos digo que há alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus mostra que o céu, né, os anjos, se alegram com um pecador que se arrepende. Jesus está falando, a parábola está falando sobre o pecador que se arrepende. Esse é o significado da parábola, Jesus já dá o significado. Antes, na parábola da ovelha perdida, Jesus diz a mesma coisa. Digo-vos que assim haverá alegria, verso 7 do capítulo 5, do capítulo 15, perdão. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus está dizendo que a parábola que ele está fazendo referência está nesse contexto que a gente já viu que estava acontecendo. Jesus está falando, ei, um pecador que se arrepende, a festa, a alegria, se alegrem comigo por um pecador que está se arrependendo. É isso que Jesus está dizendo. E aí, ele vai para a terceira parábola, que a gente chamou aqui da parábola dos filhos pródigos, né? Você também pode conhecer como a parábola do filho pródigo. Na verdade, a gente chamou na lição a parábola dos filhos perdidos, né? E é aquela famosa parábola que a gente conhece, né? Um filho chega no seu pai e pede a sua parte na herança. O que muitas pessoas não sabem é o significado que Jesus estava usando aqui, mexendo com a emoção dos seus ouvintes. Isso tinha uma força muito grande, e isso era um desprezo muito grande para quem ouvia. Quando o filho pedia, né, para o seu pai a sua parte na herança, ele está cometendo algumas, a gente diria assim, infrações para a sociedade forte. Porque, primeiro, que a herança é dada depois que o pai morre, certo? O filho pedindo a herança antes do pai, ele desprezando o seu pai. É dizendo, o senhor morreu para mim, eu quero viver minha vida. Né? Eu não quero seguir aqui a nossa história, a nossa família, eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha vida. Quando um pai dá a sua parte da herança, ele estava dividindo a terra. Então ele tem uma grande terra, a terra são dos seus filhos, né? E ele divide a terra, parte para o seu filho mais novo, parte para o seu filho mais velho. O filho mais novo, né, vende a sua terra. Então imagine, aquela terra do pai, né, é dividida em duas. O filho vende para alguém aquela terra. Então seu pai tem do lado, o pai da sua terra, ele vê do seu lado sendo perdida por alguém que comprou e o seu filho vai embora. Vai embora, né, com dinheiro. E o texto vai dizer que aquele filho gastou tudo que tinha. E o texto é até forte porque diz que aquele filho chegou para uma situação que ele estava comendo com porcos. E judeu não come porco. É um animal, é sujo para o judeu. Isso é para enfatizar como aquele filho, né, estava fazendo tudo de errado comparado
para uma família judaica, para uma ideia judaica. Então, essa é a decisão, né? Ele diz que não quer ser mais filho, né? E também, uma coisa que ele faz aqui, ele abandona, né, a sua responsabilidade com o pai. Porque os filhos cuidavam dos seus pais na velhice. E quando um filho sai, deixa sua herança e sai, ele está abandonando sua responsabilidade de cuidar do seu pai, seu dever de cuidar do seu pai na velhice. Ele está tomando todas essas atitudes. Então, quem está ouvindo está falando assim, que absurdo, que esse jovem merece a condenação. Esse jovem não é digno de nada. É isso que todos estão pensando. E qualquer fariseu, escriba, pensaria dessa maneira. Esse jovem não merece nada. Esse jovem é desprezado. Esse jovem é como um samaritano. Esse jovem é como um publicano. Esse jovem é como um pecador. Mas aí, Jesus narra, né, que esse jovem, ele fala, poxa, mas os servos do meu pai têm, né, o que comer, ele volta, e o seu pai o abraça, o recebe e prepara uma festa. A gente vai no final da parábola, né, do filho pródigo. Aqui, no verso 30, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui é a resposta do irmão mais velho que está lá e vê a festa que o pai está fazendo para o seu filho mais novo, que desprezou tudo. Então o filho mais velho que está ali olha aquilo e fala, mas que absurdo, ele tirou nossa herança, tirou nossa parte. O filho, né, na ideia do filho, tem uma outra coisa acontecendo. O filho mais velho, ele tinha metade daquela terra. Agora tudo era dele, porque o filho mais novo abandonou a família. Agora, o filho sendo recebido de novo pelo pai, significa que provavelmente o pai dará parte daquela terra, que seria só do mais velho, também para o mais novo. Então, o mais velho está perdendo agora mais da sua herança. Além do filho que desprezou, fez o filho mais novo, né? O irmão mais novo dele fez tudo de errado, desprezou, ainda ele vai ter prejuízo. Então, isso está incomodando esse filho mais velho, né? E ele questiona o pai sobre o que está acontecendo. E ele lhe disse... Filho, tu sempre está comigo, todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, mostra que a alegria do pai. Aqui o personagem principal, apesar de a gente chamar da parábola do filho pródigo ou chamar das parábolas dos filhos perdidos, o personagem principal é o que toma a ação que ninguém tomaria. É o que faz o diferente de todos, né? Que é o pai. Né? O pai toma uma ação que nenhum judeu da época tomaria. Ele é o centro, né? Ele ama, ele se alegra. Assim como o centro das outras parábolas é a mulher que procura e se alegra, é o pastor das ovelhas que acha a ovelha, resgata. Esse é o personagem principal das parábolas. E o que une todas essas parábolas e por que a gente pode trabalhar elas juntas? O que une todas as parábolas é a festa, é a alegria. Em todas elas, depende da imagem que Jesus usa, tem alegria. Tem festa. Festa por quê? Porque o perdido é encontrado. Porque o pecador se arrepende. Então, o que Jesus está respondendo ali para os escribas e para os fariseus que estão murmurando dele estar com pecadores e estar com publicanos, é dizendo assim, ei, vocês deveriam se alegrar comigo. Eu estou fazendo festa, eu estou numa missão de resgate. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está numa missão de resgate, está resgatando os pecadores, está resgatando aqueles que estão desprezados em Israel, aqueles que são considerados pessoas impuras em Israel. Jesus está chamando, dando acesso a todos esses a estar com o Senhor, estar próximo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é lindo, mas eles não estavam vendo dessa maneira. Eles estavam interpretando, por exemplo, o Salmo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores, de maneira errada. O que o Salmo 1 diz é verdade, você vai ouvir o conselho dos ímpios e seguir os ímpios, você vai abandonar suas raízes, abandonar sua história para viver como as pessoas lá fora vivem. E o Salmo fala sobre isso, o que Jesus está fazendo é algo totalmente diferente. Jesus está resgatando, Jesus está se aproximando com amor para dizer, ei, existe oportunidade de vida para você. E Jesus traz aquelas pessoas para o caminho do discipulado, para o caminho da vida, para o caminho do reino de Deus. E o Senhor, ele se alegra com o pecador que se arrepende. E na última parábola, ainda tem um agravante que Jesus, né, a gente pode relacionar da fala de Jesus para aqueles que o escutam, né, que é o filho mais velho. Os escribas, os fariseus, são como esse filho mais velho que, ao ver, né, as pessoas sendo abraçadas por Jesus, os publicanos, os pecadores sendo acolhidos para o reino de Deus, eles se incomodam, eles não se alegram, eles não querem participar da festa. Os escribas e os fariseus são como essas pessoas, né, que estão ali diante do resgate de Deus, que está salvando, está trazendo a festa no céu por fazer o pecador se arrepender.
mas eles, né, estão tristes porque Jesus está recebendo de volta esses que fazem parte do povo, mas estão sendo desprezados. Então, a questão do jogo aqui, da narrativa, não é dizer que eles não tinham pecados ou tinham pecados, né? Eles tinham muitos pecados, eles tinham as suas limitações, suas dificuldades, eles tinham seu desprezo pelo povo, mas Jesus não está olhando para isso. Jesus está resgatando e chamando e resgatando todos para participar do grande povo de Deus. Então, essas 3 parábolas se alinham, né, na festa que há por um pecador que se arrepende, e todas elas mostram que Jesus estava numa missão, a missão de resgatar os pecadores, ok? Daí, entendendo isso, é isso que estamos tratando aqui, né? No ponto final eu coloquei na parte 5, então aqui eu comentei a parte 1, contexto maior das parábolas do resgate, lembrando qual que é o contexto, o cenário. Tratamos no ponto 2 da parábola da ovelha perdida, aí na primeira parte do texto, né? No ponto 3, a parábola da moeda perdida. Ponto 4, a parábola dos filhos perdidos. E depois, o ponto 5, para finalizar a primeira parte da nossa lição, a festa é o que une todas as parábolas. Em todas as parábolas existe comemoração pelo resgate do pecador, e quem festeja é o Senhor e o céu. Jesus está explicando a necessidade de se alegrar com as pessoas que acreditam na mensagem do Reino de Deus e se arrependem de seus maus caminhos. O arrependimento dos perdidos e sua volta para Deus significa que o reino está sendo inaugurado em Jesus Cristo. Deus está cumprindo sua promessa de resgate aos necessitados. Os acusadores de Jesus estão vendo todos os sinais e, em vez de demonstrar alegria, tentam atrapalhar a festa no céu. Deus está fazendo uma mudança em Israel por meio de Jesus, resgatando todos de um caminho distante de Deus para se aproximarem da vida do reino. Ninguém é excluído desse projeto. Todos os que se arrependerem, não importando quanto distante estavam, são recebidos com festa pelo Senhor, tá? Então essa é a ideia contextual aí da parábola. E aí a gente vai para a nossa parte de aplicação. E o desafio agora, professor e professora, é aplicar essa mensagem para os nossos jovens. Eu coloquei 3 exemplos de aplicação aqui, mas você, ao ler essas parábolas, pode ter algumas outras questões que você queira aplicar e refletir com os jovens sobre isso. Eu narro aqui, a primeira que coloquei é que o que alegra o céu deve alegrar a terra. Isso é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os cristãos são convidados a se alegrarem com aquilo que alegra o céu. E o que alegra o céu é o pecador se arrependendo. Então aqui, né, diante das parábolas e crítica de Jesus aos seus adversários, os discípulos aprenderam a lição do que traz a alegria para Jesus e todo o céu, né? Um pecador, não importando quão desprezado seja pelos outros, ao se arrepender é aceito com alegria, é recebido com alegria. Então não importa o que uma pessoa tenha feito, o erro que ela tenha cometido, não importa como ela é vista para a sociedade, não importa quão amargurada, quão destruída, né, quão prejudicial ela pode ter sido em algum momento da história dela, essa pessoa ela é recebida com alegria quando se arrepende. Essa pessoa é recebida com alegria quando entende que existe um caminho de vida em Jesus Cristo e ela é abraçada por esse Jesus e quer seguir esse Jesus. Há festa no céu. Então, com qualquer pecador que se arrepende. Isso é uma lição que fica para as pessoas. Se a conversão das pessoas para o seguimento de Jesus alegra o céu, isso também deve nos alegrar aqui na terra. Nosso interesse com a juventude cristã é participar do movimento de Jesus, um movimento de resgate. Nossa alegria é ver almas rendidas aos pés de Jesus. A nossa sociedade, ela não caminha da mesma maneira que é a proposta, né? A proposta do Cristo, do Senhor, é o resgate, é acreditar que as pessoas podem ser transformadas pelo reino. Um monte de gente, um monte de ideologia não acredita na transformação, não acredita no resgate, não acredita que alguém possa ser digno do céu, né? Mas ninguém é digno de fato. Mas ao ser abraçado pelo Senhor, nós podemos participar com Ele disso, por causa da sua graça e amor. Então, nós como jovens, não podemos nos esquecer que o mundo pode estar caído, o mundo pode estar cheio de maldade, mas nós somos chamados, né, a participar desse movimento de Jesus, que ao olhar as pessoas, não importa que condição elas estão, sabermos que podemos anunciar o reino de Deus para elas, e se elas ouvirem esse reino e quiserem esse reino, elas serão recebidas com festas, com alegria, com cânticos, porque um pecador que se arrepende traz festa no céu. A segunda questão é: não tenha medo de perder seu espaço.
Isso é um outro ponto que a gente pode aplicar para a nossa vida além dessas parábolas, e principalmente a última parábola, né, do filho pródigo ali, que o filho mais velho que está ali, ele está muito incomodado, não está feliz com o filho que voltou no momento de festa. E aí a gente pode fazer uma reflexão de nos colocarmos em alguns personagens que está. E vamos nos colocar agora na posição do personagem do filho mais velho. Vamos nos colocar nessa posição. E quando os pecadores se arrependem? E aquela pessoa que a gente olhava e achava que ela não era digna, né? Que ela teve muitos delitos na sua história, ela era uma pessoa muito ruim na sua trajetória, quando ela é recebida, quando ela é acolhida, quando ela entra na comunidade, quando ela se arrepende, a gente se alegra com isso a ponto de deixar ela participar desse reino? Ou a gente acha que a gente está perdendo espaço? A gente acha que está perdendo a oportunidade? Então, um pecador que se arrepende, a pessoa entra na comunidade, ela não vai ter oportunidade de servir na comunidade, ela não vai ter oportunidade de cantar, de tocar, de celebrar, ela não vai ter oportunidade de participar da vida do reino na nossa igreja. Ela terá essa oportunidade e é chamada a ter essa oportunidade. E nós que estamos aqui, não podemos achar que estamos perdendo espaço ou achar que eu tenho meu cargo, eu tenho minha posição e se achar sempre ofendido com isso. Nada é nosso e tudo é do reino de Deus. E no reino de Deus a gente se alegra com mais pessoas que entram para essa caminhada, com mais pessoas que participam do nosso ministério de louvor, com mais pessoas que participam do nosso grupo da mocidade, com mais pessoas que têm a capacidade de nos ajudar da liderança da igreja. Nós não nos ofendemos quando entram mais pessoas no reino para servir no reino. Nós abrimos espaço, nós damos oportunidade, nós nos alegramos na igreja. E essa parábola também nos faz refletir sobre essa questão. Não sejamos pessoas egoístas no reino de Deus, mas que venhamos a aprender que a igreja é do Senhor e nossos talentos são empréstimos que recebemos para a glória dele. Isso é uma outra questão que não podemos esquecer e temos que aprender. E daí, nós vamos para o terceiro ponto que eu coloquei como reflexão para a nossa aplicação para a nossa vida, tá? Qual seria? Deus é resgatador. A gente não pode esquecer disso em hipótese alguma. Deus é resgatador. Esse é o projeto de Deus desde o início da narrativa, da criação, quando o homem se perde. O que Deus vai fazer? Vai resgatar o ser humano, vai resgatar aqueles que se encontram distante dele. Então o ser humano ele vai se entrando, adentrando no seu egoísmo, na sua maldade, criando coisas absurdas, criando seus deuses, mas Deus ele quer resgatar. E nas parábolas que Jesus narra e na ação no ministério de Jesus, nós vemos alguém preocupado em resgatar as pessoas. E aqui a gente pode refletir sobre o resgate daquele que estava no nosso meio. Eu já falei, né, no ponto que alegra o céu deve alegrar a terra. Sim, o pecador se arrepender, a gente entendeu aquilo. Mas agora eu quero trazer uma reflexão diferente quando eu falo sobre Deus é resgatador. A gente pode olhar com outro olhar isso. Imagine as pessoas que era uma ovelha que estava no nosso rebanho. Imagine uma pessoa que ela é o filho que estava na nossa igreja e saiu. E deixou. Assim como aqueles de Israel, o publicano é considerado que estava na família, no povo de Deus, mas ao trabalhar para o império, deixou a caminhada, deixou a lei. Os pecadores também são vistos dessa maneira, como estavam cumprindo ali as ordenanças, mas deixaram. E porque casaram-se com pessoas que não deveriam casar, tomaram decisões que não deveriam tomar e deixaram, abandonaram o que os escribas e fariseus consideravam como o povo de Deus. Da mesma maneira, a gente é uma igreja, a gente é um corpo de Cristo e muitas pessoas passaram do nosso lado, passaram pela nossa escola dominical, passaram pelo nosso grupo de jovens, passaram pela nossa igreja e deixaram, abandonaram. E a gente olha para essas pessoas como apenas pecadores que deixaram a nossa caminhada ou pessoas que nós somos chamados para trabalhar com Deus, para resgatá-los e fazer festa juntamente com eles, e entregar uma festa para eles, porque vai haver a alegria do céu por trazer de volta aqueles que estavam no nosso meio e participar dessa vida. Então, essa lição e esse último ponto sobre as parábolas de resgate é um convite para mim e para você. Um convite de talvez nós possamos refletir como grupo de escola dominical, como grupo de jovens, como uma juventude cristã, de resgatar algumas pessoas que não estão mais na nossa caminhada. Por que a gente não vai fazer uma visita para pessoas que não estavam mais ali e nós vamos lá tomar um café com essa pessoa, comer com essa pessoa? Por que a gente não marca uma saída, um passeio e convida as pessoas que já passaram por nós, né, para andar com elas, para conversar com elas, para gastar um tempo com elas e, né, mostrar o nosso amor e carinho e chamar elas de volta a participar dessa vida em comunidade?
Deus é resgatador e Deus quer contar com a sua igreja, com a sua juventude, com os alunos da escola dominical, com os professores da escola dominical, para resgatar aqueles que também estavam no nosso meio um dia e hoje não estão mais. Essa é a proposta que nós não podemos nos esquecer. Deus quer resgatar e resgata através de nós, nos chama para participar dessa vida e obra do céu. Conclusão. Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de investigar 3 parábolas maravilhosas. O Deus Pai é resgatador. Não importa se em Israel há perdidos e desprezados, eles serão encontrados e participarão do movimento de Deus. Todos nós hoje também somos convidados a adentrar no reino do Senhor. Deus quer realizar festa no céu e conta com seus discípulos para trazer os convidados. Tá certo? Então, essa é a ideia. É isso que nós queremos refletir na lição de número 8, falando sobre as parábolas de resgate. Espero que esse vídeo possa ser útil para ti, né? Refletir na escola dominical, tratar com os seus jovens, com a sua juventude e possa abençoar a sua sala e todos os participantes. Fiquem com Deus e até a próxima aula.